Na tua opinião, qual a solução para o homossexual? Ele vai ser feliz. Eu quero mais, se tiver algum homem aqui, gay aqui, que ele fique rouco de tanto urrar de felicidade com o teu namorado. Eu não posso admitir. É o material na escola. E como eu tinha razão... Tá, então a gente quer saber por que tu tem tanta birra com gay? A gente queria saber se tu... Nenhuma, tô até sorrindo pra você aqui. Tem que discutir o meu. Nem isso fazem. Quando quer aprovar uma coisa, me deixa de escanteio. Daí lá, a presidente... Eu acho que essa castração química é uma coisa muito retrógrada, assim, porque... Pergunta para a estuprada o que ela acha. Completamente sozinho. Mas assim, nenhuma pessoa para dizer... Boa, Bolsonaro! O senhor não se sente solitário? Mas é uma imagem que é triste até ali. Você quer sair às ruas comigo pra ver como o povo me encara? Pra mim todo mundo é igual. Não é porque elemento tem prazer não, você vai criar bolsa de estudo, como tá proposto agora pro O que muita gente acha é que você não consegue chegar perto de gays. Você tem amigo gay? Eu tô perto de você aqui agora. Pela pena de morte, João, você deve ter conta também. Contra a pena de morte? Claro, não resolveu nada em lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém. Só que o Brasil hoje tem 60 mil mortos por ano, metade mortos pela polícia. A polícia matou tanto, né? Você quer que a polícia não atire? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Atendido por um cubano desse, fantasiado de médico aqui dentro. Agora, no final das contas, nós mandamos por ano... A saúde em Cuba é uma coisa que funciona, candidato. Parabéns, o Hugo Chávez foi pra lá e morreu. Deputados, presidente, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Dilma agora é referência pra alguma coisa? Meu Deus do céu. Tá com problema de energia aqui no Centro-Oeste? Dá pra estocar vento aqui, ô gado? Pelo amor de Deus. Tu cita a Folha de São Paulo e cita Dilma Rousseff. Desculpa aqui, outra pergunta, por favor. Toma. Eu tô me dispondo a ele, se quiser conversar comigo, para falar, abrir o jogo, eu vou conversar com ele, ou algum familiar dele. Com o advogado eu não converso, até porque o advogado está defendendo os mandantes. O senhor teria disposto a visitá-lo? Não é visitar. Pra não vou visitar, né? Tá minha mãe, pô. Não vou visitar esse cara aí, pô, é sacanagem. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Se bem que o meu pai não era nada e arrancava dente de todo mundo. Nem enfermeiro ele era. Tá? E eu também arranco, no sufoco eu arranco o dente de vocês aqui se precisar, não tem problema nenhum, tá certo? Inclusive, vocês podem escolher se é com dor ou sem dor. Então, na embaixadora do Guaidó, Recebi as credenciais dela. E não havia sido acertado comigo, faltou acertar, conversar, só isso. Eu sou uma pessoa do diálogo, pode ter certeza disso. Tanto é que me declarando aqui, estou apaixonado por você. Eu sou da Folha de São Paulo. Tá vendo? Novidade. Um dia... Parabéns, a Folha agora contratou uma pessoa que sabe fazer perguntas. Parabéns. Uma facada que o cara que dá a facada é protegido pelo segurança do Bolsonaro. Eu conheço segurança de palanque. Se é um caso comigo, sabe, eu teria que pular em cima do meu segurança para não matar o cara. Primeiro, eu acho que presidiário presta depoimento, não dá entrevista, mas tudo bem. Corte rápido. Faca. Jair Bolsonaro. O nordestino não tem nada contra o senhor, viu? Tá, obrigado, hein? Ao contrário. Eles acham que o Nordeste é uma massa de manobra dessa. Na verdade, a imprensa brasileira está com saudade do PT. Tá certo? Vocês lembram o Lula? Pera, deixa eu falar. Você que continua gravando aí. Depois você passa esse vídeo aí. Olha, eu te perguntei alguma coisa? Eu quero saber se eu te perguntei alguma coisa. Tá certo? Não perguntei nada. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria como a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Corte rápido. Faca. Jair Bolsonaro. A primeira resposta é essa daí. Em relação à irregularidade do Ministério, o que você quer se pronunciar sobre isso? Eu não entendi a tua pergunta. Tem matéria que fala de... Que matéria que jornal? Da Folha. Da Folha de São Paulo. Outra pergunta, por favor. Lula ontem disse que o Brasil está sendo governado por um bando de malucos. Bem, pelo menos não é um bando de cachaceiro, né? E nós deveremos virar essa página o mais rápido possível da nova Previdência. Presidente, o senhor pediu um ponto final, mas o seu filho continua atacando obrigado, o pessoal. Obrigado aqui, pessoal. É bom o pessoal já ir se acostumando que conosco é assim, tá ok? Um forte abraço!
Esses áudios criminosos envolvendo Michel Temer, Aécio Neves e Joesley Batista nada mais são que um retrato das entranhas da política brasileira, de como na prática ela funciona. O que eu pretendo é, nas minhas viagens pelo Brasil, trazer uma mensagem que nós podemos dar certo. Ouvimos um senador negociando por 40 milhões de reais o seu prestígio para ajudar a indicar alguém para presidir a Vale do Rio Doce. Isso bem demonstra a forma, o descaso como a política mineral é tratada no Brasil. Jair Messias é um dos 6 filhos de Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi Bolsonaro. Seu pai sustentava os 6 filhos trabalhando como dentista prático, sem formação, e por isso mudavam-se constantemente da cidade. Aos 15 anos de idade, Jair morava com a família em Eldorado, uma cidade de 15 mil habitantes a 250 quilômetros ao sul de São Paulo. Era 8 de maio de 1970, quando a pequena cidade recebeu uma inesperada visita. Carlos Lamarca, um militar desertor e guerrilheiro de esquerda que lutava contra o governo militar, refugiou-se nessa pequena cidade. Houve um tiroteio, um policial foi morto, estradas foram fechadas pela polícia e revistas foram feitas em toda a cidade. Ao final, o guerrilheiro conseguiu fugir e levou sua luta para outro lugar. Mas esse fato marcou profundamente o jovem Jair Messias Bolsonaro. Na ocasião, Bolsonaro e seus amigos chegaram a fornecer dicas para os militares sobre possíveis esconderijos de Carlos Lamarca e seu grupo, que haviam montado um campo para treinar guerrilheiros contra o governo militar no Vale do Ribeira. Foi dessa forma que ele descobriu a capacidade do Exército para organizar a sociedade civil e passou a ter como objetivo se alistar no Exército. Aos 17 anos, Bolsonaro entrou para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, o ESPECEX. Porém, após refletir, chegou à conclusão que deveria ter prestado concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Então, no final de 1973, após alguns meses na ESPECEX, prestou o concurso e foi aprovado. Formou-se na AMAN em 1977. Segundo seu melhor amigo na época, Gilmar Alves, para conseguir entrar na escola preparatória e posteriormente no Exército, Bolsonaro precisava de dinheiro para pagar seus estudos. Os dois então compraram uma vara e foram pescar para vender os peixes. Gilmar também conta que Bolsonaro sempre dizia para que ele também fosse para o Exército, porque os presidentes eram todos militares e ele iria ser presidente. Bolsonaro só começou a se tornar conhecido publicamente em 1986, quando escreveu um artigo na seção Ponto de Vista da revista Veja. Nessa época, estava com 31 anos e servia como capitão no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista. No artigo, ele contestava a cúpula do Exército, afirmando que o desligamento de dezenas de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras se devia aos baixos salários pagos à categoria, e não a desvios de conduta como os mesmos afirmavam. Bolsonaro foi detido pelo texto, ficou preso durante 15 dias e sofreu um processo militar por indisciplina. Porém, na ocasião,
recebeu cerca de 150 telegramas de solidariedade das mais variadas regiões do Brasil, além do apoio de oficiais do Instituto Militar de Engenharia e de esposas de oficiais, que realizaram manifestação em frente ao complexo militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, a seu favor. Em 27 de outubro de 1987, Jair Bolsonaro informou a repórter Cássia Maria, da revista Veja, sobre a Operação Beco Sem Saída. Na época, Bolsonaro apoiava a melhoria do soldo e era contra a prisão do capitão Saldom Pereira Filho. O objetivo da operação era explodir bombas de baixa potência em banheiros da Vila Militar, da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende e em alguns outros quartéis, com o objetivo de protestar contra o baixo salário que os militares recebiam na época. Bolsonaro foi acusado de ser o responsável por desenhar o croquis de onde a bomba seria colocada na adutora do Guandu, que abastece a água do município de Rio de Janeiro. A revista entregou o material ao então ministro do Exército, e este, após 4 meses de investigação, concluiu que a reportagem estava correta e que os capitães haviam mentido. Por unanimidade, o Conselho de Justificação Militar considerou em 19 de abril de 1988 que Bolsonaro era culpado e que fosse declarada sua incompatibilidade para o oficialato e consequente perda do posto e patente, nos termos do artigo 16, inciso 1º, da Lei nº 5.836 de 72. Em sua defesa, Bolsonaro alegou na época que a revista Veja tinha publicado acusações fraudulentas para vender mais artigos sensacionalistas. O caso foi entregue ao Superior Tribunal Militar. O julgamento foi realizado em junho de 1988 e o tribunal acolheu a tese da defesa de Bolsonaro e do capitão Fábio Passos da Silva, segundo a qual as provas documentais, cujo laudo pericial foi feito pela Polícia do Exército, eram insuficientes por não permitirem comparações caligráficas, uma vez que fora usada a letra de imprensa. O Superior Tribunal Militar absolveu os 2 oficiais, que assim foram mantidos nos quadros do Exército. Ainda em 1988, Bolsonaro foi para a reserva com a patente de capitão e no mesmo ano iniciou sua carreira política, concorrendo a vereador do Rio de Janeiro. O laudo da Polícia do Exército, no entanto, seria mais tarde corroborado pela Polícia Federal, que confirmou a caligrafia de Bolsonaro. Aproveitando a fama adquirida por defender as causas dos militares, em 1988, Bolsonaro entrou para a vida pública elegendo-se vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão, o PDC. Muitos militares de patente alta o chamavam de oportunista, e quando iniciou sua carreira política, muitos quartéis proibiam a sua entrada. Porém, segundo ele, o ingresso na política aconteceu por acaso, pois sua vontade era dar continuidade na carreira militar, mas optou por se candidatar a vereador por acreditar que era a única opção que possuía no momento para evitar que fosse vítima de perseguição por parte de alguns superiores. Um fato que chamou atenção no curto período em que ele teve o seu mandato foi a recusa em receber um dos 42 Opala 0 km que foram comprados pela Câmara para os vereadores. Sua afirmação foi: "No meu caso, é dispensável." Seu mandato de vereador foi de apenas 2 anos e serviu principalmente para dar visibilidade às causas militares. Apresentou 7 projetos de lei, um dos quais autorizava o transporte gratuito de militares em ônibus urbanos. Bolsonaro, na época, mostrou-se um vereador conservador, discreto e pouco participativo, segundo opiniões de pessoas que conviviam com ele. 2 anos depois, foi eleito pela primeira vez como deputado federal pelo Rio de Janeiro.
Com seu crescimento nas pesquisas, a esquerda no Brasil se mobilizou fortemente, fazendo campanhas de destruição de reputação, manipulando suas frases e pronunciamentos mais polêmicos, já que não tinham bons argumentos que pudessem utilizar. Bolsonaro foi rotulado mundialmente como machista, racista, homofóbico, fascista, ditador, entre outras acusações. Usando a hashtag #EleNão, um movimento iniciado nas redes sociais por atrizes e influenciadoras ligadas à ideologia de esquerda, iniciaram expressivas manifestações de rua, tanto no Brasil quanto no exterior, durante a campanha presidencial. Segundo os organizadores, as manifestações contaram com cerca de 500 mil pessoas no total. Uma pequena fração se comparada às manifestações contrárias à esquerda e favoráveis a Bolsonaro. Ele não, porque o meu corpo de mulher e sapatão merece andar na rua sem ser violentado. Ele não, ele nunca, porque ele nunca vai nos representar, ele não nos representa. Ele não. Ele não. Ele não porque ele é machista, ele não porque é homofóbico, ele não porque é racista. Tá em jogo, gente. Democracia. É muito importante a gente não entrar nessa onda de discurso de ódio. Ele faz isso, a gente não. A gente se vê na manifestação por uma parte da sociedade. Quanto mais os seus opositores o atacavam, mais ele crescia nas pesquisas e ganhava mais seguidores. Tudo que era apontado como defeito pelos seus opositores acabava sendo visto como uma qualidade pelos seus eleitores. Já foi candidato a vereador em Campinas, São Paulo, não teve sucesso. O meu pai foi uma vez candidato a prefeito em Eldorado Paulista, não teve sucesso. Então foi o primeiro da família, não só na área militar, tem como ter sucesso na política. Bolsonaro estudou nessa escola. O atual diretor era colega da família. Ele conta que o presidente eleito era aplicado e tinha bastante apoio, especialmente do pai. Está aqui, datado de 26 de janeiro de 1966. E assinado... Jair Messias Bolsonaro, assinado pelo pai dele. Assinado pelo pai. Dr. Percy, né? O senhor Geraldo dava muita importância ao estudo e queria que seus filhos estudassem aí. Sempre fui o primeiro aluno das respectivas matérias, até que nós tínhamos o quadro de honra trimestral, sempre frequentava o primeiro lugar. O que marcou foi uma professora de inglês, ela falava I love you, porque era um aluno, segundo ela, dizendo para toda a sala de aula que tinha realmente um futuro promissor pela frente. Neto se orgulha do ex-aluno da escola e espera que ele inspire os estudantes. Através da eleição aí o Jair Bolsonaro acabou colocando Eldorado no mapa, né? Então é necessário que haja uma situação desse tipo assim, olha, saiu um presidente da estadual Jânio Paiva, então eu também posso ser alguém, né? Posso ser um médico, posso ser um doutor, dentista, e quem sabe um novo presidente. Seu Percy Bolsonaro já é falecido. Aos 91 anos, Dona Olinda, mãe do presidente eleito, recebeu nossa equipe na casa onde mora.
devia mostrar a cidade da senhora, da sua família. Muito obrigada. Ela se emociona. Estou felicíssima, felicíssima. O orgulho dos filhos é nítido desde o primeiro instante. Um filho digno na escola, toda a vida assim. Todos os filhos, né, que a senhora teve, né? A senhora Vai conversa. muito da mãe, do pai, o exemplo. Sim, a educação. Eu fico até arrepiada quando eu falo. A senhora imaginava um dia que a senhora pudesse ter um filho, uma presidente do país? Nunca. Eu sei que gostavam dele, e eu gostava, mas num ponto desse foi uma surpresa muito grande. Nossa, é muita emoção. Não sei onde colocar tanta emoção. Ele vai ser muito digno, muito digno. Vão apoiá-lo, tenho plena certeza. Como é que a senhora vê o Brasil hoje? Quando a senhora olha assim, porque... O Brasil, ele vai ficar bom. Jair, segue o caminho do exemplo que você recebe em troca. Quando eu falo, eu fico arrepiada. Você recebe o dobro. Nós éramos muito unidos quando estávamos fora de casa, quando alguém nos ameaçava ou queria se prevalecer sobre nós. Então, basicamente... Agora, o que ele não esquece é o primeiro par de tênis, comprado com o próprio dinheiro. Qual é a memória mais antiga que o senhor tem? Olha, talvez seja o primeiro quichute que eu comprei, que era muito comum naquela época a molecada andar descalça, até na escola. Foi um momento que não saiu da minha lembrança, até porque eu fiquei muito bonito andando na praça, já teve um sonho? Creio que as meninas estariam olhando muito mais pro meu tênis do que para mim. E se tornou mestre em saltos pela Brigada de Infantaria Paraquedista. Os desafios eram enormes. Jamais poderia esquecer os dias que passei no Exército Brasileiro, em especial os de sofrimento. Como por ocasião do curso básico de paraquedista, como por exemplo o curso muito intensivo de educação física, o curso de mestre salto, o curso de mergulhador autônomo. Nas Forças Armadas, ele diz que aprendeu a trabalhar em equipe. Você consolida as amizades, que por muitas vezes você depende do colega do teu lado para conseguir vencer um obstáculo. Em 88 foi para a reserva do Exército, com a patente de capitão. Com esses fatos ocorridos, eu vi que eu não teria muita chance de prosseguir na carreira até o posto do generalato. Então, em meados de 1988, me lancei candidato a vereador no Rio de Janeiro e fui o mais votado no Partido Democrata Cristão. E no início de dezembro, então, quando fui diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral, eu passei para a reserva remunerada e hoje em dia sou político ainda, né? Mas mantenho aí todos os meus laços com o Exército Brasileiro. Durante a campanha, Bolsonaro negou seguidas vezes ser racista, machista ou homofóbico e se comprometeu a respeitar a Constituição brasileira. A posição forte e conservadora atraiu muitos eleitores. Em 2014, Bolsonaro recebeu 464 mil votos, tornando-se o deputado mais votado na Câmara e ganhou até um apelido, Mito, por ser um político que não tem medo de defender o que pensa. O país inteiro está sedento por verdades, coerência, comportamento adequado ao que se fala. Boa parte dessa popularidade vem da força da internet. Segundo o ranking elaborado por uma agência de comunicação, no ano passado, Bolsonaro foi o parlamentar federal mais influente nas redes sociais. Mas nas dificuldades, as redes sociais, desafios, Facebook, Twitter, especialmente o WhatsApp, foram extremamente efetivos, especialmente na candidatura de Jair Bolsonaro, porque foi um candidato que compreendeu como ninguém a importância desses veículos e partiu na frente. Como uma família. A minha grande preocupação era não deixá-la órfã. Sei que ela sofreria muito mais que todos, caso isso viesse a ocorrer. E graças a Deus, segundo os médicos, por um milagre, eu estou vivo. Ninguém disse que seria fácil. A ausência das ruas não impediu Bolsonaro de ganhar as eleições. Bolsonaro pega um Brasil com enormes desafios. Em 2017, a taxa de desemprego atingiu quase 14%. De acordo com o último levantamento do IBGE, hoje o índice ainda ultrapassa 12%. Em casa, o que tira sua mulher do sério?
Poxa, ela reclama muito de mim quando faço o café e faço a bagunça na cozinha. Procuro, né? Apenas diminuir a quantidade de coisa errada que eu faço na cozinha. Fora isso, nada nos tira do sério em casa. Vivemos muito bem e sabemos que algo maior que existe entre nós é a nossa filha Laura, de 7 anos. Dizer que a gente vai fazer um governo para todo mundo, ninguém vai perseguir ninguém. Até, por exemplo, os estados onde os governadores são de esquerda, PT ou PCdoB, jamais nós tomaremos qualquer medida contrária àquele estado, tendo em vista o partido do governador. Nós vamos tratar a todos do Brasil, independente de quem sejam seus governadores, de forma igual. Até mesmo a proposta do nosso economista Paulo Guedes é menos Brasília e mais Brasil, ou seja, os recursos irão para estados e municípios. E lá, os seus respectivos governadores e prefeitos traçarão a melhor política para o seu povo.